E aí, time, beleza? Hoje vamos para uma aulinha aí de sistemas sanguíneos, certo? Vamos entender aí um pouco mais da genética por trás dos tipos sanguíneos e dos esquemas de doação, certo? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre isso é que você precisa saber, né, sobre os sistemas sanguíneos quando a gente pensa principalmente na parte de compatibilidade. Compatibilidade, certo, gente? Compatibilidade de órgãos, certo, gente? De órgãos. Principalmente ligado à compatibilidade de órgãos. Nossa, ficou bem feio isso aqui, né? Vamos trocar isso aqui. Compatibilidade de órgãos. Aí melhorou. Então, quando a gente pensa em compatibilidade de órgãos, a gente tem que olhar para sistemas genéticos em que a gente consiga analisar a genética do receptor com a genética do doador, para a gente ver se vai dar certo essa relação, certo? Principalmente com relação ao sistema imunológico. Porque se não houver compatibilidade, gente, o órgão da pessoa receptora vai querer expulsar, vai rolar uma rejeição, certo? Vai querer jogar para fora aquele órgão, porque o sistema do receptor vai reconhecer aquelas células como invasoras, certo? Basicamente, tudo aquilo que o teu sistema imunológico vê que é diferente dele, né, diferente da nossa genética, ele vai tratar como invasor e vai querer destruir, certo? Então vamos lá. Quando a gente pensa em sistemas sanguíneos, vulgarmente a gente fala, meu tipo é O positivo, A negativo, AB positivo e por aí vai. Só que a gente precisa entender uma coisa, são dois sistemas isolados, certo? Nós temos o sistema ABO e nós temos o sistema RH, certo? Então eles são dois sistemas independentes. Quando a gente pensa em ABO, nós temos aí os tipos sanguíneos A, B, AB e o O, certo? A gente fala O, mas na realidade é o zero, tá? O certo é chamar ele de zero, daqui a pouco a gente vai entender por quê. E no sistema RH, nós temos aí o RH positivo e o RH negativo. Então, como eles são sistemas individuais, gente, eles estão, consequentemente, situados em cromossomos diferentes, certo? Então, basicamente, o sistema... Deixa eu usar esse verde aqui que tá melhor. O sistema ABO, ele está situado no cromossomo 9, em humanos, né? E o RH está situado no cromossomo 1. Então, qual que é uma das partes mais importantes para a gente entender aqui, do ponto de vista da genética, é que, por estarem em cromossomos diferentes, nós temos um evento chamado de segregação independente, certo? Independente. A famosa segunda lei de Mendel, certo, gente? Então, como eles estão situados em cromossomos diferentes, a chance dos eventos acontecerem, né, dos tipos sanguíneos do sistema ABO e do sistema RH, uma independe da outra, totalmente independente uma da outra, certo, minha gente? Outra coisa importante aqui é que no sistema ABO nós temos um padrão de herança chamado de codominância. O que é uma codominância? Quando nós temos dois alelos que igualmente são manifestados, certo? Então nós temos dois alelos que são dominantes e os dois são expressos. Aqui a gente vai encontrar os alelos isão A, alelo isão B e o alelo izinho, certo, gente? Então perceba, isão A e isão B, os dois maiúsculos, eles são codominantes. E o izinho, ele é minúsculo, ele é recessivo, ok? E no sistema RH, nós temos aí um clássico mendeliano, uma dominância completa, certo? E aqui a gente tem um par de alelos somente, nós temos Rzão e nós temos o Rzinho, ok, minha gente? Então, vamos nessa! Então, vamos lá. Antes da gente entrar na parte dos tipos sanguíneos em si, da gente falar dos tipos da célula e tal, a gente precisa falar de alguns conceitos que são fundamentais aqui, tá? O primeiro deles é o conceito de aglutinogênio, certo, gente? Aglutinogênio é carboidrato que fica na superfície da célula, tá? Então, como assim? Olha só. Nessa imagem aqui nós temos uma celulinha e perceba que a gente está dando um zoom ali na parte da superfície da sua célula, ok? Então vamos olhar para essa outra imagem aqui em zoom, nós temos aqui ó, a membrana plasmática, para o lado de baixo nós temos o meio intracelular e para o lado de cima nós temos o meio extracelular, ok? Na região extracelular da membrana, que está voltada para fora, a gente pode ter aqui, ó, gente, carboidratos, glicídios associados à membrana. E esses glicídios são extremamente importantes para a membrana porque eles vão dar uma função informacional.
Com certeza você já deve ter ouvido falar em um outro conceito, no conceito de glicocálix, certo? Opa, faltou um aqui. Glicocálix. Glicocálix é o conjunto dos glicídios de membrana plasmática, certo? Eles ficam situados somente no meio extracelular e eles vão ter função informacional, ok? Então o que acontece aqui? A nossa membrana plasmática ela vai ter esses carboidratos que vão nos dizer quem nós somos basicamente, ou melhor, como as células vão se reconhecer. E perceba o seguinte, agora aqui nós temos um fosfolipídio que está com um carboidrato associado. Ele passa a se chamar, gente, agora, um glicolipídio. Então é um fosfolipídio, né, um lipídio com um carboidrato associado. Ok, minha gente? Então ele passa a ser um glicolipídio, ele é muito importante para o reconhecimento celular, tá? Outro conceito que a gente não pode confundir, gente, é as aglutininas. Perceba aqui já no nome, gente. Vamos grifar aqui, ó. Um é carboidrato, o outro é proteína. Então, aglutinogênio é carboidrato, aglutinina é proteína. Isso é muito importante, porque você não pode confundir isso. Tem questões que são só conceituais, que às vezes se você misturar os conceitos, vai dar ruim, certo, minha gente? Então vamos lá, aglutinina, gente, são proteínas que ficam no plasma, ou seja, na parte líquida do sangue e têm função imunológica, ou seja, vão atuar nas nossas defesas, ok, gente? Basicamente, a aglutinina é uma variação de uma outra estrutura que talvez o nome já seja comum para você, chamada de anticorpo, certo, gente? Anticorpo, que também pode ser chamado de imunoglobulina, tá? Esse segundo termo aqui não é tão conhecido, né, entre aspas, né, mas na área da saúde usa-se bastante, né, quando você vai para a área mais técnica, fala-se bastante em imunoglobulina. Mas a gente precisa trabalhar com esses sinônimos. Já aconteceu na Federal do Paraná de cair uma questão, inclusive, em que ele pediu um sinônimo para imunoglobulina. E se as pessoas não sabiam que era anticorpo, errava a questão, certo, gente? Então é muito importante. Então o que acontece? Aqui nós temos uma imagenzinha de um anticorpo, gente, olha só, um esquema de um anticorpo, e a gente precisa analisar duas regiões importantes. Primeira região é este lado aqui, ó. Este lado da molécula da proteína, gente, é uma região que vai basicamente ligar-se aos antígenos. Entenda-se por antígenos, basicamente, substâncias que são estranhas, tá, gente? Substâncias estranhas ao seu corpo. Tudo aquilo que é estranho ao seu corpo, teu corpo vai tratar como invasor, vai tratar como antígeno, ok? E basicamente, digamos assim, nesta outra região aqui da molécula, basicamente nós teremos a atração de células fagocitárias. Por exemplo, uma célula chamada de macrófago. Célula especializada em fazer fagocitose, certo, minha gente? Então pense, o anticorpo vai se ligar em um dos lados ao antígeno, ao invasor, e do outro lado ele vai atrair uma célula de defesa para ir lá e fazer a destruição, tá? Só vamos fazer um parênteses aqui muito importante, que quando a gente pensa em anticorpo, gente, ele não é um leucócito, ele não é um glóbulo branco, certo? Glóbulos brancos e leucócitos são sinônimos, né? Mas são células. Anticorpo é uma proteína, não pode confundir os dois também, certo, minha gente? Vamos nessa. E quando a gente encontra, gente, a união entre aglutininas e aglutinogênios, nós temos um evento que se chama aglutinação, certo? Você vai ver isso aparecer nas questões, certo? Então, por exemplo, nós temos lá uma celulinha, tá? Aqui está a celulinha com os seus antígenos ao seu redor, e se vier um anticorpo aqui, ó, e começar a se ligar aqui nesses antígenos, nós teremos aí o evento da aglutinação. Ok, minha gente? Beleza? Vamos para frente. Então vamos lá, agora vamos comparar aí os tipos sanguíneos, certo, minha gente? Vamos lá. Primeira coisa, fenótipos. Nós temos aí, olhar primeiro para o sistema ABO, depois para o RH, ok? No sistema ABO, nós temos lá, vamos olhar primeiro para o tipo sanguíneo A, ou fenótipo A. Se ele se chama A, minha gente, eu quero que você lembre disso, é porque ele possui na sua superfície, vamos mudar de cor aqui só, ele possui na sua superfície, olha só, açúcares que vão indicar que ele é do grupo sanguíneo A. Ok, minha gente? Então, o grupo sanguíneo A, o tipo A, possui o açúcar A, o aglutinogênio A, certo? O aglutinogênio A.
ok? Quem é do tipo sanguíneo B, gente, ele vai possuir outro tipo de aglutinogênio, outro grupo de carboidratos, outro tipo de glicídios de membrana, que vão ser, como o nome dele já diz, do tipo B, entende? Então quem é A tem o tipo A, o açúcar A, quem é B tem o tipo B, ok? Quem é do tipo sanguíneo AB, como o nome já dá pra gente ter uma ideia, né? Ele é AB, então ele vai ter tanto o A sendo manifestado, quanto o B. Então perceba nessa imagenzinha que eu estou fazendo aqui, que a gente vai ter tanto os quadradinhos, quanto os triangulinhos, né? Tanto o açúcar A, quanto o açúcar B, ok, minha gente? E o grupo sanguíneo O? Como o próprio nome já diz, que eu falei lá no começo, né, que ele é grupo sanguíneo 0, ele não tem esses açúcares de superfície, certo, gente? Ele não vai ter essa informação ali na superfície. Ou seja, vou dar um spoiler já, ele não arruma encrenca com ninguém. Pra frente, pra frente, pra frente. Bora. Quando a gente agora vamos olhar para as aglutininas, quem é do grupo sanguíneo A, gente, ele pode produzir anticorpos anti-B, que a gente chama. Perceba que eu fiz aqui um encaixe, né, quadradinho, para encaixar aqui no B. Então, é bem importante que você entenda isso. Pode produzir, tá, gente? Porque não é que a gente já nasça com eles. A gente pode produzir mediante a exposição. Se você entrar em contato com aquele tipo sanguíneo, se você A, recebe sangue B, tua célula olha para aquilo e fala, epa, não te conheço, é diferente do que eu sou, então vou produzir anticorpos. Aí você começa a produzir anticorpos, entende, gente? A gente vai entender um pouquinho melhor isso na doença hemolítica do recém-nascido, mais para baixo um pouquinho, ok, gente? Mas por enquanto vamos deixar assim. E quem é do grupo sanguíneo B, gente, por ter o açúcar B na superfície da sua hemácia, vai poder produzir os anticorpos anti-A, ok, minha gente? Então, o B vai produzir anti-A, ok? Não faz sentido o cara que é B produzir anticorpos anti-B, porque daí ele vai ser anti ele mesmo. Isso não faz sentido ele ser anti ele mesmo, entende, gente? Quando a gente tem esse tipo de situação acontecendo, nós temos as famosas doenças autoimunes, ok? Quando é o teu corpo combatendo o teu corpo. Então, por exemplo, artrite reumatoide é uma doença autoimune, no qual as suas células de defesa e os seus anticorpos atacam as articulações. Então você tem uma doença em que teu corpo está te atacando, entende? Aí é uma doença autoimune. Então isso é um caso especial, né, gente? É uma situação fora do padrão, ok? Quem é do grupo sanguíneo AB, isso é bem importante. Se ele vai ter tanto A quanto o B, gente, qual que é a sacada? Ele não vai produzir anticorpos, certo, gente? Ai, meu Deus, ele não tem defesas. Não, ele tem defesas, mas ele não tem anticorpos, ele não vai produzir anticorpos anti-A nem anti-B, porque é o que ele tem, entende? Ele não vai produzir coisas anti ele mesmo, ok? Já o cara que é do grupo sanguíneo O, minha gente, como ele não tem nada na superfície da sua hemácia, ele vai poder produzir tanto anticorpos anti-A quanto anticorpos anti-B, certo, gente? Então ele vai produzir os dois tipos aí de anticorpos, ok? E com relação aí aos genótipos, a gente tem basicamente, lembra que a gente tem 3 alelos aqui, uma relação de codominância. Nós temos isão A, nós temos isão B e nós temos o izinho. Ok, gente? Temos o isão A, isão B e temos o izinho. Lembra que isão A e isão B, eles são codominantes e eles dominam sobre o izinho, beleza? Quem é do grupo sanguíneo A vai possuir os alelos isão A, ou os alelos isão A, izinho. Quem é do grupo sanguíneo B, alelos isão B, ou isão B, izinho. Quem é do grupo sanguíneo AB vai possuir tanto o isão A quanto o isão B. E quem é do grupo sanguíneo O vai ser recessivo, izinho, ok? Agora vamos para o sistema RH, gente, na mesma pegada. O que eu quero que você lembre aqui? Quem é RH positivo possui, ó, ele vai possuir o açúcar na superfície da sua hemácia. O que é negativo? Não possui, certo? Então vamos usar a mesma lógica de antes. Se o cara possui o açúcar na superfície, ele não vai ter esse tipo de anticorpo, ok? Quem é negativo pode produzir o anticorpo anti-RH, certo, gente? Então ele pode produzir o anticorpo anti-RH, ok? E no sistema RH nós vamos ter aí 2 alelos, Rzão, linha, né? Para quem é positivo vai ter o genótipo Rzão linha, ou seja, Rzão ou Rzão Rzinho. E quem é negativo vai ser Rzinho. Ok, minha gente? Beleza? Vamos para a próxima.
Então vamos lá. Outra parte importante é a gente entender o esquema de doação, certo? O que você precisa sacar aqui, gente? Nós temos dois sujeitos aqui muito importantes. O primeiro deles é o cara que se chama doador, outro é o cara que se chama receptor, tá, gente? Nós temos o doador, temos o receptor. Dois caras muito importantes aqui. O que você precisa saber? Quem que é o doador, quem que é o receptor? Então isso é bem importante. Você vai ficar decorando, às vezes os caras mandam lá nas redes sociais lá um monte de doa, não sei, doa pra quem. Não, vamos pensar aqui, fazer um esqueminha aqui, ó. Vai ser ótimo, tá? O doador universal, ou melhor, só doador, que o universal ficou meio complexo, porque você tem que analisar vários sistemas sanguíneos ao mesmo tempo, mas quando a gente pensa só em doador, é quem vai poder doar, né, como o próprio nome já diz, e não vai arrumar encrenca com ninguém. Quem que não arruma encrenca com ninguém? Quem não é reconhecido. E sabe quem não é reconhecido? Quem não tem aglutinogênio na superfície da sua hemácia, certo? Então o verdadeiro não, né? O cara que vai doar para todos os tipos sanguíneos é o cara chamado de O, porque ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio, entende? Então todo mundo, ou melhor, ele pode doar para todo mundo. Ele doa para o AB, ele doa para o A, ele doa para o B, certo? E ele doa para ele mesmo. Então ele é o doador, certo, minha gente? E o receptor, gente, quem que é que recebe de todo mundo? Quem não arruma encrenca. Quem que não arruma encrenca? Quem não produz estrutura de defesa. Lembra que o AB é o cara que não produzia anticorpos, minha gente? Então ele pode receber todo mundo. Ele recebe do A, ele recebe do B e ele recebe dele mesmo, certo? Então basicamente, se você é AB, você está no lucro, porque você pode receber qualquer tipo de sangue olhando para o sistema BO. Agora, se você é O, aí é um pouco mais complicado, né? Se você é O ou zero, você só vai receber de quem é O, entende? Então perceba a importância de quem é O para ser doador de sangue, para abastecer os bancos de sangue, certo, minha gente? No sistema RH nós temos o mesmo esquema. Quem que é o doador? É quem não arruma encrenca. Quem que não arruma encrenca? O negativo. Então o negativo doa para o positivo. Ah, o negativo morre sem sangue? Não, ele recebe dele mesmo. Ok, minha gente? Beleza? Vamos pra frente. Então bora, minha gente. Saideira da aula de hoje. Doença hemolítica do recém-nascido, ou também chamada de eritroblastose fetal. Ok, gente? Eritroblastose fetal. Beleza? Vamos lá. Para a gente entender essa doença, a gente precisa saber que, primeira coisa, para que essa doença aconteça, a mãe precisa ser negativa, com RH negativo, e o filho nascer com RH positivo, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui nessas três situações. Nós temos aqui hemácias da criança na gestação, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma barriga, tá, gente? Vamos ligar aí, como diria nosso amigo Bob Esponja, né? Imaginação! Então assim, vamos lá. Então a criança positiva e a mãe, ela é negativa, certo, gente? RH negativo, então aqui as hemácias da mãe, beleza? Tá aqui hemácias da mãe, ok? Mãe é negativa, mãe negativa, mãe negativa. Então olha só o que vai acontecer, minha gente, nessa doença. A gente vai analisar três partes: a gestação, o parto e a segunda gestação, tá? Então a primeira coisa, primeira gestação, tudo normal. Tudo normal, 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 porque a criança, ela fica protegida por estruturas, durante o seu desenvolvimento, estruturas chamadas de anexos embrionários. Então, ao redor da criança se desenvolvem vários anexos embrionários que separam o desenvolvimento embrionário do desenvolvimento materno, tá? Então, por exemplo, você deve ter ouvido falar na famosa bolsa cheia de líquido, chamada de amnion. Então, a criança fica imersa nesse líquido, terminando o seu desenvolvimento, tá? Existe também o córeo, existem várias outras estruturas lá que vão isolar o corpo da criança, tá? Então, o que acontece? Existe esse isolamento, mas é necessário que haja uma certa comunicação, porque a mãe precisa fornecer nutrientes ao filho para o desenvolvimento e o embrião tem que fornecer as excretas, né, os seus resíduos do metabolismo para a mãe, ok, minha gente? Então a gente precisa ter esse intercâmbio, e esse intercâmbio ele é dado através de uma estrutura chamada de placenta. Olha nesse esqueminha aqui embaixo como é que ela funciona. Basicamente, minha gente, a gente vai ter o fluxo do sangue embrionário em um sentido e o fluxo de sangue materno em outro sentido.
Quando esses fluxos estão passando em sentidos opostos, basicamente os nutrientes do sangue da mãe são levados para o sangue do filho por uma diferença de concentração, por difusão que a gente chama, né? Então ele é por difusão, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então os nutrientes, eles vão para o corpo do filho, todo tipo de nutriente, certo? E do corpo do filho para a mãe, nós vamos ter a passagem, então, das excretas, né, gente? Então, as excretas, né? Os resíduos metabólicos do metabolismo celular, ok? Vai para o sangue da mãe, dá conta disso, né? Vai para lá um sistema excretor lá e o rim vai jogar fora, basicamente, ok? Então, qual que é a grande sacada aqui, gente? A gente não tem esse contato, beleza? Primeira coisa, não tem esse contato. Porém, na hora do parto, que é a segunda situação que a gente está analisando, acontece que as hemácias da criança, elas chegam até o corpo da mãe. Porque no parto, depois que a criança nasce, tem que haver uma separação da placenta. E a placenta, uma parte ela é tecido embrionário, que vai se desenvolvendo em direção à mãe, e outra parte é tecido materno, lá do endométrio da mãe, que se desenvolve em direção ao embrião. Então esses dois tecidos eles meio que se fundem, entende? Quando a criança nasce, precisa separar. E quando acontece essa separação, acontece que grande quantidade de sangue embrionário entra em contato com o sangue materno. Isso acontecendo, minha gente, olha só na imagenzinha aqui, ó. Então as hemácias da criança vêm parar para o sistema da mãe. Só que o sistema da mãe é negativo. Como ele é negativo, ele olha para uma hemácia RH positivo, olha um aglutinogênio estranho e fala assim, epa, não te conheço, isso aí é um antígeno, o que eu vou fazer? Destruir. Então, a mãe vai começar a gerar o que a gente chama de células de memória. Células de memória. São células chamadas de linfócitos. Esses linfócitos eles produzem anticorpos. E anticorpos, lembra que a gente já falou em cima, são estruturas de defesa. Numa segunda gestação, em que essa mãe negativa for ter um filho positivo, né, o segundo filho nasce positivo novamente, pode acontecer da criança, quer dizer, pode acontecer da criança ser positiva, né? Mas a mãe vai ter pronta, olha só, no seu sistema, os anticorpos. E o que os anticorpos vão fazer? Vão migrar para dentro do corpo, para dentro do corpo da criança. Vão atravessar a placenta. Então, da mãe, os anticorpos, eles vão atravessar aqui a barreira da placenta e vão parar lá no sangue embrionário. O que vai acontecer lá no sangue embrionário, gente? Vai acontecer o processo de aglutinação. Então, as células positivas do filho começarão a ser desligadas. Os anticorpos vêm aqui, ó, e liga. E atraem células de defesa, como macrófagos da própria criança. Então, é o sistema imunológico da criança atacando as células vermelhas dela, as suas hemácias. Porque os anticorpos maternos estão indicando para eles, ei, destrua isso aqui. Eles vão lá e destroem, entende? Então, a criança nasce com uma anemia severa e pode nascer com algumas malformações, entende? Uma doença bem séria. Mas, o que eu vou fazer se eu sou negativa, né? Eu vou ter uma criança, e como é que vai ser? Hoje em dia, existe um tratamento para isso. É tratamento através de uma coisa que se chama soro. Então aqui ó, nós temos nessa imagenzinha aqui embaixo, o famoso soro. Não sei se você sabe disso, mas um soro, basicamente, não é o soro que você toma quando você está doente, você vai no hospital, tá, minha gente? Aqui nós temos o famoso soro terapêutico. Olha só o que acontece nele. A gente vai ter dentro dele o que? Anticorpos prontos, certo? Basicamente o soro a gente pode fazer um paralelo com aquele com o antígeno também não, desculpa, né? Porque antígeno e veneno vai dar quase a mesma coisa. Mas com o tratamento quando você é picado por uma serpente. Você vai lá e toma o soro antiofídico. Toma não, né? Injeta em você. O soro antiofídico, que basicamente tem nele anticorpos prontos, é a mesma ideia. Então olha só o que vai acontecer. Na hora do parto, gente, quando acontece da mãe ser negativa e o filho positivo, antes do parto, mais ou menos, a mãe, o sistema da mãe vai receber esses anticorpos prontos, certo? Que
quando no parto as hemácias da criança entrarem em contato com o sistema da mãe, esses anticorpos aqui que vieram pelo soro rapidamente já vão marcar nas hemácias da criança e vão indicar para as células de defesa da mãe que tem que destruir. Então, qual que é a sacada aqui? O sistema imunológico da mãe trabalha rápido para destruir essas hemácias, mas isso só porque veio anticorpos prontos do soro e rapidamente consome elas. Consequentemente, a mãe não forma as famosas células de memória. A grande sacada é que, não formando células de memória, a mãe não vai ficar para sempre produzindo anticorpos. Consequentemente, ela não vai ter um filho com a doença, entende? Isso previne que a mãe manifeste, que a criança, né, tenha a doença por ação aí do sistema imunológico da mãe, entende? Então, toda vez que se a mãe é negativa e vai ter um filho positivo, em toda gestação tem que fazer esse tratamento para desligar as hemácias do filho que porventura estimulem o sistema imunológico da mãe. Beleza, minha gente? Então, essa é a nossa aula de sistemas sanguíneos. Teremos aí uma próxima aula sobre resolução de exercícios, certo? Então acessa aí o nosso canal, dá um joinha no vídeo, se inscreva e tamo aí. Uhul! Digam tchau!